Vou pedir para você fazer a sua introdução. Quem é o Tarcísio? Da onde ele veio? E o que ele pode agregar para a gente aqui? Cidadão francano, nascido aqui. Delícia. Há bastante tempo. Franca e seus talentos. Muitos. Vivi em Franca, vivo em Franca. Movimento em Franca. Venho... Desenvolve em Franca. Apesar de que meu pai não nasceu em Franca, né? Seu pai não é francano? É sergipano. Sergipano? Sergipano. Meu avô trabalhava na Receita Federal e cada ano estava numa cidade, até que em 1950 veio para Franca e ficou. E meu pai foi trabalhar. Em 1955 adquiriu Óticas Melani, da família Melani. Nós não somos Melani. Olha só. Nós somos Boto. E todo mundo confunde, porque o nome Melani ficou pela gratidão. Sim. Conversou com a família Melani, o nome ficou. E aí meu pai desenvolveu ótica, eu sou o segundo da família, tenho uma irmã, tenho um irmão. Nasci em 63 e fui estudar. Em determinado momento, estudei em Franca a vida inteira, tenho muita amizade. A gente nasce na cidade, fica na cidade, e eu tive esse privilégio. E aí fui estudar fora e fui fazer veterinária. Sou veterinário de formação, fui estudar em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. E aí voltei para Franca, trabalhei um pouco na profissão e fui convidado para ingressar no ramo da tradição da minha família, que foi ótica, porque meu pai foi para o ramo ótico e não saiu mais. E que bom que ele não saiu. Ainda bem. Cara, eu sou empresário na cidade, o Riad também, a gente olha pra família Boto e até pra própria família Melani, a gente admira, a gente tem uma admiração tão grande, não só pelo que o top of mind, né, da questão da marca mais lembrada, porque hoje você fala de ótica, não tem como fugir da sua, cara, as pessoas associam... Por causa da tradição. Da tradição. Veja, não, mas a tradição é um dos motivos. Quando a gente fala do valuation da marca, a gente fala de tradição, que vem em primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares, mas relacionamento, atendimento, o que vocês nos trazem. Vou mais longe. O serviço que a Ótica Melani presta para as pessoas, eu tive lá esses dias atrás com minhas meninas, eu falei até para a menina, falei, olha, parabéns pelo seu atendimento. Olha que legal. Que atendimento que a menina deu? Do começo ao fim. Mas você sabe que a gente está falando de Franca, da onde eu vim, e quando se trata de Óticas Melani, é inevitável falar do meu pai, porque é um cidadão que sempre teve por princípio de prestar um serviço para a cidade. Né? Ele tem uma história, tem um histórico, a gente acaba herdando isso. E Óticas Melani, Joalheria Melani é de 1933. Olha só. Faz 81 anos. Indo para os 100 anos. Eu sou segunda geração, a gente já tem a terceira geração no negócio. E o nosso negócio é assistir aqueles que precisam. Venda é consequência. Ô Tarcísio, e aí você tocou num ponto importantíssimo, que é o que a gente faz aqui nesse programa. A gente traz a informação para as pessoas a respeito da doença diabetes, mas a gente tem trazido nessa bancada, e eu fico muito feliz de entender um pouco mais da tua história, saber que seu pai é sergipano, porque a gente coloca o Brasil aqui, cara. A gente coloca o mundo nessa bancada. Porque a gente está sendo graças a Deus, até na Austrália. Estamos indo para a terceira temporada do Diabetes Sem Medida e a gente tem levado essa informação e trazido as pessoas sérias como você, que nos representa de uma forma tão positiva. E aí a gente conversando nos bastidores, pessoal que está nos assistindo deve estar se perguntando, mas o Tarcísio está aqui com a gente, empresário, dono de ótica. O que tem a ver ótica com diabetes, o Riad? Responde para mim. É aquela velha história. Existe uma consequência da diabetes que chama-se retinopatia diabética, onde os vasos do fundo do olho vão começando a estourar. Sim. E a pessoa vai perdendo a vista. E aí, nós trouxemos quem? Tarcísio para nos mostrar alguma coisa, algumas ideias do que o pessoal tem que fazer para prevenir. Porque nada melhor, nada mais barato do que prevenir, do que remediar. E a gente fala muito aqui, Tarcísio, que aqui ninguém é médico. Tanto é que o nosso bate-papo cast, como que é que você fala? Bate-papo cast. O nosso bate-papo cast. Papo cast. O nosso papo cast aqui,
Eu gostei desse termo. É uma conversa de boteco. É uma falando de conversa de uma forma leve. A gente traz, claro, médicos, nutricionistas, enfim, uma quantidade de pessoas aqui que nos dá um pouco do panorama da saúde, mas também sobre a diabetes. E trazer um empresário como você para falar sobre ótica tem a ver com não só com o problema da doença, mas principalmente com cuidado. Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas ficam até o final do programa entendendo assim, nossa, quais vão ser as dicas de cuidados? E assim, a gente conversa muito nos bastidores, você estava me falando a respeito de alguns cuidados que as pessoas hoje não têm com os olhos. Me fala mais ou menos um panorama desses cuidados e quais são eles. Então, só para puxar um pouquinho o assunto, eu quando fiquei conhecendo e sabendo do podcast de vocês, a gente vê isso de uma forma positiva, uma maneira que agrega. Esse canal de informação, ele tem se destacado cada vez mais. Depois fui ver, o Riad tem o Instagram, Diabetes Sem Medida, passei a acompanhar. E uma particularidade minha é ser mais técnico. A gente é mais técnico. Inclusive, nas a gente tem um laboratório, então a gente flutua muito nessa área técnica também, não só na comercial. E o podcast de hoje é bater um papo, trazer um pouco de informação, falar um pouco sobre a implicação do diabetes na visão. E o Riad dizia, né? São os aneurismas que acontecem lá na retina, que é a parte do olho, vamos numa linguagem mais simples, é o fundo do olho, né, onde recebe e forma as imagens para mandar para o cérebro. E é muito importante porque já foi falado aqui o que é o diabetes, né? Nós temos essa concentração da glicose na corrente sanguínea, né? E aí ela não vai para os tecidos por causa da falta da insulina, né, Riad? Sim. Você é um conhecedor disso. É isso mesmo. Praticante. E aí acumula esses sólidos por uma questão de osmose, né? É importante entender isso. A gente tem a concentração de líquidos dentro da artéria, ela fica sob pressão, extravasa em forma de aneurismas. E aí, aneurismas na retina é irreversível. Então, veja bem, não sou oftalmologista, Sim. não sou médico, mas a gente tem que conhecer para poder conversar com o cliente, para poder explicar isso em algum momento, ou até para vir num podcast, bater um papo e trazer uma informação. Então, é importante, existe a implicação do diabetes na retina e de uma maneira prática a pessoa vai perdendo a visão, sim. Você estava falando nos bastidores para nós que a visão é feita de tecidos, que são a córnea. Nós temos a composição do olho, que é um órgão, né, que ele recebe a luz, passa na primeira lente do olho, que é a córnea, passa na segunda lente do olho, que é o cristalino, e vai até a retina. Esse princípio, Riad, é importante. Por que a pessoa enxerga? Porque a imagem é formada na retina. Olha. Se nós temos um comprometimento da retina, no caso de hoje, por causa de um diabetes, que a gente chama retinopatia diabética, compromete a visão. Uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma visão normal, ela enfrenta os reflexos, os brilhos, que são o glare, que a gente chama, e os contrastes, o preto, o branco, a diferenciação de cores. Então, eu tenho um diabetes, começa a comprometer esse brilho, esse contraste, e a pessoa passa a não enxergar bem, passa a não enxergar melhor. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre essas implicações e o que existe no mercado em termos de filtros medicinais, que são filtros colocados na lente, são tratamentos feitos nas lentes, para ajudar a pessoa que tem a retinopatia diabética a se sentir melhor. É qualidade de vida. Ele Perfeito. tem que cuidar do diabetes, Sim. não só com medicamento, mas através da visão, ele cuida do diabetes, cuida da visão. E existem maneiras da gente driblar essa situação. Então, veja, primeiro de tudo, o que é importante? A gente já começa a falar um pouco desse assunto. Visitar o oftalmologista. Ah, primeira Isso é um coisa. dos pontos principais. Tem que ir no oftalmologista, como tem que ir no médico fazer os exames de rotina. Dica.
visite o oftalmologista pelo menos uma vez no ano. Então, isso inclusive muito importante. É uma deixa. A gente já Tarcísio. começa dizendo isso. Aqui a gente deixa muito claro para as pessoas que tudo que a gente comenta, no final das contas, é uma só. A pessoa tem que se cuidar, ir ao seu especialista, ao seu médico de confiança, ou mesmo que a gente fala muito que a gente não romantiza a saúde. A gente sabe que existem muito problema, muito percalço, são mais de 20 milhões de diabéticos no Brasil, pra você ter uma ideia. Então não é um pessoal que consegue ser assistido na totalidade, uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguem ter um plano de saúde. Então a gente tem o nosso SUS, sim, ainda bem que nós temos o nosso SUS. E que funciona. E que funciona. O SUS, para nós, a gente elogia muito aqui também. A gente fala, meu pai foi tratado no SUS, mesmo tendo plano de saúde, ele ficou no Hospital do Coração. Que exemplo de lugar, sim, que exemplo E é SUS. E aí eu falo, essas suas dicas, não vou nem chamar mais de Tarcísio, vou chamar de professor Tarcísio. Porque não é dica, não. O cara consegue explanar de forma muito brilhante e assertivo. Foi incisivo no que tem que ser feito. Porque, de certa forma, é isso que a gente gosta que o programa traz, Tarcísio. Essa transparência, porque assim, as pessoas elas adquirem diabetes ao longo da vida ou já nascem, né? Dependendo da diabetes infantil, que normalmente é a diabetes tipo 1, e ela entende que aquela diabetes é simplesmente o fato de não poder comer ou de ter algumas regalias que não são para todos. E aí ele esquece que tem outras complicações. E uma delas chegar a ficar cego. A gente recebeu o doutor Adriano aqui, vascular, que falou muito sobre essas questões dos vasos dilatadores, sobre as questões também de neuropatia periférica. Então, assim, tudo isso que traz de conteúdo aqui salva vidas. Salva vidas. O que a gente está fazendo aqui é tentar levar informação para as pessoas que não têm acesso de forma paga. E hoje você entra na internet, você tem acesso gratuito a isso. E graças a Deus, né, Riad, a gente está conseguindo chegar em milhões de pessoas. Na verdade, Landrão, a gente está trazendo essas pessoas que vêm junto com a gente para agregar conhecimento. Já dizia um velho ditado, conhecimento nunca é demais. A gente aprende e morre sem saber tudo. Então, assim, o que a gente quer trazer e mostrar pro pessoal? Fala assim, gente, tá aqui. Esse conhecimento que a gente está trazendo, a pessoa tem que saber absorver ela. Sim. É o que a gente fala muito no pilar da diabetes, Tarcísio. São 4. A informação, a nutrição, o medicamento e o exercício. O principal deles é a informação. Porque se você não tem a informação, você não sabe que médico você vai. Se você não tem informação, você não sabe o que você pode comer. Se você não tem informação, você não sabe qual exercício você pode fazer. E mais uma coisa. A gente estava falando também nos bastidores. Os bastidores foi muito produtivo. A gente estava falando nos bastidores que o seu pai é diabético também. Meu pai é diabético. Qual que é a relação da diabetes na sua vida? A minha avó era bastante acometida por diabetes, a mãe do meu pai. E eu convivo com isso na família desde sempre. E meu pai tem um nível de diabetes, ele controla, lida bem com isso, porque você dizia o seguinte, a informação é importante, porque a gente precisa trabalhar na prevenção, na administração. E isso é importante. O que nós estamos fazendo aqui hoje, de uma forma bem descontraída, é levar informação para quem está ouvindo a gente, para quem está escutando esse bate-papo nosso, porque senão faz uma alusão muito forte sobre isso e a gente tem que lidar com isso de uma forma natural, levando em consideração que a pessoa tem um diabetes, seja que nível for. E a gente fala muito aqui, Tarcísio, que a questão de quando a gente tem um diabético na família, a gente também é diabético. Você estava falando a respeito de aplicação de insulina na sua avó. Na minha avó. Então, conta um pouco dessa história. A minha avó tinha as crises dela. E eu estudava fora. Quando eu chegava no final de semana, a minha avó morava em casa com a gente. E quando ela tinha a crise, que tinha que tomar a insulina, eu aplicava pela minha facilidade. E a gente foi convivendo com isso. E a medicina vem avançando muito. Muito rápido. Impressionante, Riad. Muito rápido. Leandro, a medicina vem avançando. E esse assunto, para mim, ele não é novidade. E aí a gente trabalha no ramo da ótica, no ramo das lentes, e agora
eu venho desenvolvendo uma especialização nos filtros medicinais. Eu tenho um amigo, fornecedor, parceiro, é uma empresa aqui de Tupã, a Segmente, sem segredo nenhum de falar o nome, eu acho que até é importante. Não, maravilha. É isso aí. E a gente, ele é um abnegado nesse assunto de filtros medicinais, tudo que se refere às implicações no olho. E o diabetes, voltando, né, puxando o assunto, ele causa danos na retina. E a retina é irreversível, porque se você tiver um problema na córnea, você pode até fazer um transplante de córnea. Se você tiver um problema no cristalino, você faz uma implantação de uma nova lente, que é a catarata. Catarata, é. Um negócio, um procedimento simples. Mas na retina ela é irreversível. Né? Então a gente tem que cuidar, essa informação tem que chegar. Então esse assunto na minha família já vem desde sempre, a gente lida com isso. E foi onde eu achei interessante quando eu percebi que Riad criou o Diabetes Sem Limites, que é um Instagram, que é um canal de informação. Vocês montaram isso e eu fui convidado para vir aqui falar um pouco sobre o que existe inerente aos óculos, às lentes, para a gente administrar melhor a situação do diabetes com a implicação na retina. Puxando o gancho, você está falando dos filtros medicinais. Explica para a gente o que são esses filtros medicinais que hoje você consegue colocar nas lentes. O olho normal, ele recebe a luz, forma a imagem na retina, e uma retina saudável, ele se defende. Sim. Ele combate o excesso de luz, que é o glare, que é o brilho. Ele determina a distinção das cores, porque lá na retina existem as células, né? Especificamente os cones, os bastonetes. Eu estudo um pouco isso também, até porque é uma habilidade que eu tenho. Eu gosto de adquirir esse tipo de informação para saber o que a gente está falando e como que a gente orienta. E os filtros medicinais, o nome já fala, toda luz, ela tem uma situação que é um comprimento de onda e que ela é maléfica. Sempre foi assim, né? Abrindo um parênteses, o que existe hoje, no mundo de hoje, que é um mundo tecnológico, é excesso de luz, excesso de onda, por causa das telas. Tá? Então, o que o filtro medicinal faz? Ele filtra a quantidade de luz para fazer com que aquela retina que já não está normal mais, seja menos ofendida, menos atacada, menos agredida. Olha isso. Tá? Então, criou-se os filtros medicinais. O paciente, a pessoa, vai ao oftalmologista, ele faz o diagnóstico e, dependendo da situação na retina, ele indica. Então, eu trouxe para a Franca, esse meu parceiro, a gente reuniu um grupo de oftalmologistas para explicar para eles o que é o filtro medicinal, como que funciona o filtro medicinal, como que indica um filtro medicinal, porque a hora que o oftalmologista estiver diante de um paciente com algum acometimento de retina, ele pode indicar. Retinodiabético, retinopatia diabética é um dos acometimentos que acontece na retina, mas nós temos a degeneração macular relacionada à idade, nós temos os tumores de retina, nós temos várias outras situações que não só o diabetes. E vamos ao lado prático do negócio, Riad. Eu tenho retinopatia diabética e sou acometido. Existem os filtros específicos, existem os filtros que bloqueiam a luz e existem os filtros que controlam o contraste. Então, o olho é bombardeado a todo momento. Então, filtro de bloqueio, filtro de contraste. E aí aplica-se os tratamentos às lentes, filtra parte dessa onda que vai para o olho e aí faz o controle dessa quantidade de luz, né? Na prática a gente fala de luz, mas é comprimento de onda. Existe um teste que se faz, todo filtro medicinal que é vendido, Riad, ele vem com teste espectral para medir, para mostrar o que ele está inibindo, o que ele está deixando de inibir, ou seja, o que passa.
E aí faz-se o controle. Então, nós temos 2 filtros medicinais, especificamente para retinopatia diabética, que devem ser indicados pelo oftalmologista para que essa pessoa que tem a retinopatia diabética mantenha até então a saúde da retina dela diante do fato. Basicamente é isso. E assim, eu quero até te fazer uma pergunta sobre isso a respeito de uma dúvida, minha mesmo, a respeito da retinopatia. Se você tem conhecimento, quando atinge um olho, ele já atinge o outro? Como que é? Um processo? Ou isso é uma coisa Boa mais... pergunta. Porque assim, a gente brinca muito com essa questão. Nossa, eu tenho 2 olhos. Sim. Né? Então, se eu perco uma visão, eu tenho a outra. Meu pai fez uma cirurgia de catarata. E aí eu lembrei muito desse episódio na hora que você estava falando, que meu pai achava que enxergava. Aí nós fizemos, pais, vamos fazer, né? A cirurgia é acessível hoje e tal. Fez, ele saiu do hospital, cara, depois de um tempo, quando, né, tem o pós-cirúrgico, ele olhou pra mim e falou: eu não sabia que você era tão bonito, não, cara. Mas pai, né? Falei, pai, mãe, se não achar a gente bonito, ferrou. Aí eu falei assim, então agora o senhor tá enxergando. Porque ele achava que enxergava. Então assim, tanto que agora ele tá querendo fazer no outro olho, porque ele entendeu que a gente tem... Talvez esse seja o viés da minha pergunta. Porque as pessoas que estão em casa acham que talvez está enxergando, porque a gente não sabe o limite, né, o quanto a gente pode enxergar melhor. E já está nesse processo de degeneração. Então, me explica mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro, é sempre importante eu deixar claro, não sou oftalmologista. Sim. Sou um ótico. Isso. De formação. Me formei em ótico. Fui fazer o curso, me qualificar. E o olho é um órgão muito interessante, ele se adapta muito. Então, respondendo a sua pergunta, Leandro, nem sempre a retinopatia diabética acomete nos 2 olhos. Tá. Pode acometer em um, em outro, nos 2, mais em um, mais em outro. E o que acontece na visão? Um olho compensa o outro. Então, é por isso que às vezes vem essa surpresa. Ele, com a visão binocular, ele enxerga bem. Quando ele faz visão monocular, ou seja, quando ele oculta um olho, aí ele percebe que um olho enxerga mais é diferente do outro. Sim. E o que, na verdade, existe o olho dominante. Então, de uma maneira muito simples, não necessariamente a retinopatia acomete os 2 olhos, pode acometer um mais do que o outro. Tem a ver até com a profissão da pessoa, às vezes ele usa mais um olho do que o outro, mais uma visão do que a outra, isso é muito relativo. Sim. Mas importante, e vou citar sempre, precisa do acompanhamento, precisa de ir ao oftalmologista. A gente sempre diz na Melanie, vá no seu oftalmologista de confiança. Sim. Né? Faz o acompanhamento, ele faz o diagnóstico. Nós da ótica somos a parte prática do negócio. Nós estamos trazendo para a Franca o que existe em filtros medicinais nas lentes para ajudar na administração dos efeitos acometidos na retina. Retinopatia diabética é uma delas. Sim. Existe a degeneração macular. A mácula é uma região da retina muito importante. E existe a degeneração macular por alguma origem, e são outros tipos de filtro medicinal. Enfim, voltando aqui para a retinopatia diabética, nem sempre acomete os 2 olhos, pode ser um mais do que o outro, e quem vai diagnosticar isso é o oftalmologista. Isso é um exame fácil de fazer. Você vai no oftalmologista, é um exame chamado de exame de fundo de olho. Cara, você não demora 5 minutos. Nem isso. Ruim de fazer. Ruim. Coloca muita luz no olho, né? É aquele que dá a impressão que tá vindo alguma coisa no olho. Aquele ele coloca uma lente na frente do seu olho e uma luz vem pela essa lente e joga para dentro do seu olho. Rapaz, você olha e fica assim, ó, de hora que você acaba. Mas é coisa assim... Simples. Sim. É passageiro, mas é um exame muito importante. Esse check-up do olho anual precisa ser feito. Isso é uma coisa que você falou que é muito importante. O check-up é muito importante da visão, porque pode-se estancar isso antes. Sim. Falo por conta minha. Eu tive um problema há vários anos atrás que começou a me dar um sangramento numa vista. O médico olhou, começou a fazer o controle. Aí eu fui de 6 em 6 meses lá.
Eu consegui, controlei, baixei minha glicemia, minha hemoglobina glicada, estancou o sangramento, não tive mais problemas. Era um sangramentozinho. Ele ficou acompanhando e hoje eu não tenho mais sangramento nenhum. Até tô devendo a visita ao meu oftalmo, que eu fui o ano passado, esse ano eu não fui. Mas tô em tempo ainda. Sim. Não acabou o ano ainda. Outro fato que precisa ressaltar, o olho é um dos 5 órgãos que nós temos do sentido, então Sim. tem que cuidar. Cara, Tem que cuidar. Quem perde a visão É muito que triste. sabe É. o tanto que isso tem um preço. tem um preço É. e ele é alto. Porque quando a gente fala dos sentidos, acho que todos são imprescindíveis. Sim. Mas principalmente a visão, que, cara, se eu fosse escolher um dos sentidos que eu quisesse ou perdesse, com certeza a visão não seria um deles. Porque eu vejo a necessidade, ainda mais na minha profissão, que é a publicidade, eu trabalho ali com artes, com design, com coisas o dia inteiro ali que eu tenho que visualizar. Eu acho que, enfim, é uma coisa até pra gente depois pensar o quanto... A gente tem trabalhado os sentidos Sim. aqui, foi até legal o Tarcísio falar, pra gente entender que a diabetes não é simplesmente uma doença que só afeta a falta de produção de insulina. Cara, ela tem dentro do nosso corpo humano um monte de outros efeitos colaterais. Tem as suas implicações. Que tem as suas implicações. E até eu vou fazer uma pergunta para você, Tarcísio, que a gente sempre coloca algumas perguntas na nossa rede, veio uma assim, ó. Sua ótica oferece algum tipo de exame ou serviço especializado para diabéticos ou que estejam em risco de desenvolver os problemas de visão? Resumindo, lá quando alguém chega na sua ótica, é questionado, pega o exame do oftalmo, claro, para ver a questão do grau, de algumas deficiências, mas é perguntado, você é diabético? Como que é? Tem essa... Não, nós não temos esse tipo de trabalho. O que acontece é o seguinte, o cliente, o consumidor foi no oftalmologista, ele vem com o histórico. Tá. Né? E nós da ótica somos a parte prática do negócio. Sim. Tá? Uma vez na anamnese que a gente faz, porque a anamnese é muito importante. Muito. Né? A anamnese na ótica, e eu primo muito por isso, porque é um comportamento que vem da medicina, né? A Anamnese. anamnese é o checklist, né? Que você vai... Anamnese Pegando- anamnese até pra é quem não essa conhece. conversa prévia que existe Isso. para que o diagnóstico seja feito. Então, o Leandro foi no oftalmologista, o Riad foi, e o que nós da ótica vamos indicar baseado na prescrição do médico? Que tipo de lente? Que tipo de material? Ou que tipo de filtro? No caso da retinopatia diabética, ela já vai vir indicada pelo oftalmologista. Tá. Isso é isso Você que eu queria vai saber. no oftalmologista, ele detecta, ele faz o diagnóstico e ele faz a prescrição. Aí ele faz as recomendações. Então, saber ler uma receita é muito importante. A nossa equipe é constantemente treinada para isso. E diga-se de passagem, esse assunto dos filtros medicinais, eles estão muito atrelados a mim. Toda vez que a gente tem um cliente na loja que precisa desse tipo de atendimento, eu sou chamado. Entendi. Ainda está amarrado a mim. É um assunto que é novo, é um assunto que Eu já desconhecia. Eu também. Eu não conhecia. a oportunidade da gente estar falando aqui é muito legal. falarmos da implicação do diabetes, mas é falarmos no ramo da ótica, no ramo das lentes, que existem sim tratamentos. O filtro medicinal é um tratamento. Olha E isso. esse assunto, ele é atrelado a mim. Eu que controlo isso, eu que monitoro isso, é eu que acompanho isso, porque é um assunto delicado. É um assunto que exige uma interpretação e a gente lida com isso com bastante profissionalismo. Então, vem do médico a prescrição, vem do médico a indicação. Tanto é que essa empresa que teve em Franca, a gente fez uma reunião, um bate-papo com os oftalmologistas para dizer e falar e comentar e explicar sobre os filtros medicinais. E existem as caixas de prova. Existe a caixa de prova, ela tem todos os filtros medicinais que existem no mercado. E uma vez o paciente na clínica, ele é testado. Esse filtro ficou bom, esse filtro ficou bom. Já existe um estudo da parte
do laboratório, juntamente com os oftalmologistas, aonde, para a retinopatia diabética, existe esse filtro e existe esse filtro. Olha que legal. Agora, essa empresa, o Eduardo, esse amigo meu, ele já está fazendo um estudo científico para ter a comprovação científica disso. Sempre acompanhado por oftalmologistas especializados. No dia desse evento em Franca, trouxemos uma doutora de Ribeirão Preto, do HC, a doutora Emanuela, veio falar sobre as implicações dos filtros medicinais no tratamento de acometimento de retina. Então, ela veio falar para os colegas dela, que são os oftalmologistas. Então, Riad e Leandro, a gente tem provocado isso, a gente tem trazido esse assunto à tona. Como você tem trazido o assunto do diabetes, a implicação do diabetes na vida da pessoa, nós que somos da ótica temos trazido esse assunto dos filtros medicinais para os acometimentos da retina. E eu quero depois fazer um convite para o Eduardo, para a gente poder depois pegar a minha equipe e ir lá gravar para mostrar essas retinas. Porque eu acho assim, a gente está falando de um assunto tão interessante aqui que eu desconhecia, o Riad também. Eu também não sabia. E que as pessoas que talvez nos assistam também não conhecem. Então era legal depois fazer uma ponte aí para a gente mostrar isso. Você estava me falando que tem um material que é mostrado, então a gente chama pode... de caixa de prova. A gente Esses podia fazer já isso. estão prontos. Sim, legal. São piscineses que existem. E... Coloca no rosto do Riad. Riad, qual foi a sua sensação com esse? Qual foi a sua sensação com esse? Porque, veja bem, eu vou repetir que eu acho importante. Os filtros medicinais, eles controlam a quantidade das ondas que chegam até a retina. Luz. Bloqueando e melhorando o contraste. Muito legal. Com isso, melhora a qualidade de vida da pessoa. Poxa. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Esse é o efeito. Perfeito. Tratar de diabetes é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Qualidade de vida. Falou tudo. Diabetes sem medida Usar é isso. filtro medicinal Perfeito. é dar qualidade de vida para a pessoa. E nós estamos trazendo essa informação cada vez mais, porque existe isso no mercado e hoje, através do seu programa, nós estamos divulgando a informação. Uma coisa que você falou, que a qualidade de vida para o diabético é muito importante. E é justamente isso que a gente fala toda vez. A diabetes não é uma sentença de morte. Jamais. É uma sentença de vida equilibrada. Então, assim, tá aí, meu filho, você tá aí, perdido, não sabe importante. Vamos lá. Para onde você vai. Primeira coisa, vai na Melanie. Lá, eles têm um trabalho que consegue marcar com o médico, faz o agendamento com o médico para você, tá? Eles te orientam qual a melhor lente que para você, juntamente com o médico. E, só uma coisinha, mudando um pouquinho de foco. Você tá aí também, curte, compartilha, se inscreve, vai lá no sininho, comenta pra gente levar mais informação. É de graça. Muita gente é de graça. É de graça. Eu falo que a gente está aqui num processo, é um projeto social que eu e o Riad encampamos, e que, cara, é uma satisfação muito grande. Quando eu tenho que vir gravar programa, eu falo pro Riad, pudesse viver só disso. Não dá, Leandro, infelizmente. Mas é que a gente gosta muito de primeiro, ter os convidados, segundo, de passar essa informação de forma tão descontraída e de certa forma tão clara. Né, valiosa e clara. Valiosas. Você está falando de uma forma, a gente recebe os médicos aqui que também não tem eles têm o perfil de falar abertamente sobre as coisas que talvez no consultório não dá tempo. Não dá tempo, Então a pessoa vem, eu conversei com umas pessoas que assistem e voltam a assistir o nosso programa algumas vezes, porque é tanta informação que até a gente às vezes esquece do que a gente já falou aqui, né, Riad? Mas é tanta coisa que a gente tá vendo esse canal se expandir e de uma forma positiva, porque viver sem medida, que é o que a gente explora aqui, não é simplesmente viver sem limite, porque tudo tem que ter um limite, mas a medida, ela mostra que você pode viver tranquilamente tendo a diabetes, você pode conviver, você pode comer o que você quer, tudo com medida. Então, assim, o viver sem medida, mas medindo a glicemia. E nós da Ótica Melanie, o nosso princípio é gerar qualidade de vida para as pessoas. Nós estamos falando hoje aqui de retinopatia diabética, de filtros medicinais, mas a gente trabalha com outros tipos de lentes. E eu estou me especializando em visão subnormal cada vez mais. É algo inerente a mim, é uma particularidade, é uma especificidade minha. Isso me move, isso me motiva. Eu quero que as pessoas fiquem sabendo
que existe isso para fazer frente à dificuldade que ela tem. E é onde eu enalteço esse bate-papo de vocês, essa ideia de vocês do podcast, do Instagram que você montou, porque o mundo é da informação. É. E aí, As pessoas quando a estão gente conectadas. gera informação, Leandro, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, porque, caramba, eu não sabia que existia isso, mas existe. E de uma forma acessível. Isso é importante. É fazer chegar de uma forma acessível. A gente atende pessoas que não têm condição, a gente gera condição, entendeu? Isso é importante. Então, a venda para nós, eu sou do comércio, ela não está em primeiro lugar. A venda para nós, ela é consequência daquilo que a gente faz. Nossa. A venda, na verdade, é uma consequência do tratamento. Né? A gente tem que saber lidar com isso. Né? Existe essa alusão do varejo, porque o mundo dos negócios são metas, são indicadores. Sim. O capitalismo é assim, mas acima disso, a gente pessoas. coloca o nosso princípio de oferecer para as pessoas, servir as pessoas. Como consequência, eu vou vender o filtro medicinal, eu vou vender a lente, eu vou vender o óculos, eu vou vender o solar. É o nosso negócio. Sim. Mas preocupar com a saúde das pessoas, e no meu caso a saúde ocular, é muito importante. E eu tenho essa habilidade, eu gosto. Eu venho do mundo da medicina, né? A medicina animal, mas é uma medicina. Eu já lidava com atendimento desde a minha formação. E assim, Tarcísio, a longevidade das pessoas tá aí. Sim. As pessoas estão longa. ficando mais velhas, estão vivendo mais, graças a Deus, e graças à Esse medicina. é um outro assunto que eu acho que a gente tem que abordar muito. E aí, essa longevidade, a maior taxa de natalidade do Brasil foi em 1980. Né? A gente se enquadra, 70, 80, a gente se enquadra nesse perfil. Eu me enquadro, acho que o Riad. Você já está um pouquinho antes, né, Tarcísio? Mas, de certa forma, essa coisa Somos da mesma geração. O pensamento é o que faz jovem. É isso aí. Mas essa questão da taxa de natalidade, agora já estamos indo para os 40, 50, 60, e vai ter uma transformação gigante no Brasil com relação à longevidade. E aí vem uma outra pergunta. Muitos diabéticos têm dúvidas sobre como escolher lente ou óculos adequados para prevenir ou minimizar os impactos da doença. Você daria alguma orientação sobre isso? Porque você me falou sobre a pessoa que chega na ótica e já traz a prescrição médica. Mas você, Tarcísio, o que você falaria para os diabéticos, para as pessoas que às vezes não estão nem se preocupando em ir ao médico? Que tipo de orientação você daria para elas? Vamos lá. Boa pergunta. Em termos de ótica, não muda nada. Eu vou voltar na tecla. Visita o oftalmologista. Tá? Se você é diabético e tem comprometimento da retina, aí nós vamos oferecer os filtros medicinais. Mas em termos de modelo de armações, materiais de lentes, não muda nada. Né? As lentes trabalham... as lentes são fabricadas baseadas em índice de refração. Ah, legal. Tá? O material tem um índice de refração. E o que é importante hoje, não só para o diabético, é oferecer as lentes que têm as proteções, principalmente a proteção contra a luz ultravioleta. Essa é maléfica ao extremo. Tanto é que muito sol na pele, câncer de pele. Tumor de pele. E no olho também. E não só na retina, né? Aí tem os pterídeos da vida, tudo por conta da incidência do raio ultravioleta. Existem os outros raios, existem as outras luzes que as pessoas não enxergam e que acometem. Então, respondendo à pergunta, no caso de comprometimento da retina inerente ao diabetes, retinopatia diabética, não muda nada para nós na ótica, em termos de formato de lentes, formato de armação, tipo de lente, tipo de armação. Agora, se vier indicado pelo médico o uso das lentes, dos filtros medicinais, aí nós vamos oferecer. E em Franca, nós somos credenciados, Franca e região, nós somos credenciados a oferecer os filtros medicinais, porque nós passamos por um curso, passamos por um treinamento, a nossa equipe é qualificada e eu sou credenciado. Precisa saber conversar disso, precisa saber falar disso.
Mas em termos gerais, Leandro, É não isso. muda nada. Eu falo assim, o cuidado que nós temos todos os dias ao acordar, o que a gente faz? Lava o rosto, Escova o dente, penteia o cabelo, passa o filtro solar e vai pra lida. E o olho nesse processo todo, a gente estava falando a respeito disso, onde ele fica? Então assim, 6 meses do ano, a gente é do estado de São Paulo, a gente passa uma secura danada, ninguém se preocupa, claro, alguns já têm esse hábito de umidificar os olhos, de cuidar dos olhos. Esse cuidado é importantíssimo e a Muito. gente não tem. Eu não tenho. Não, e mais um detalhe, a gente vive no ar-condicionado. Que é uma coisa que seca mais do que Ó, ar-condicionado. eu tenho uma informação para trazer para vocês com respeito a esse assunto de cuidar. Meu pai é calvo e eu, por uma hereditariedade, sou calvo. Certo. E meu pai é acometido pelo tumor de pele na cabeça. Tá. Tá? Por mais que ele protege, ele é acometido. E eu vejo o sofrimento disso, porque é um sofrimento. 2, 3 vezes ao ano ele vai no dermatologista para fazer as cauterizações. É muito E sensível. há muito tempo atrás, ele me trouxe a mensagem: usa filtro, põe chapéu, passa o creme. Então, eu não saio de casa sem passar o creme de proteção na cabeça, por ser calvo. Ó, o cuidado. E o olho? O que eu passo no olho? Como é que eu protejo meu olho? O que eu faço? E hoje a gente tem, você está usando, já está usando, as lentes antirreflexo que vêm com o reforço da proteção ultravioleta. E o que eu quero abordar hoje, eu dizia um pouco atrás aí, é o excesso de luz no olho hoje por conta Das telas. dessas tecnologias. Nós estamos aqui diante da tela da televisão, Celular. do computador. Eu hoje trabalho muito no WhatsApp, conversando com 1, com 2, com 3 ao mesmo tempo, despachando equipe, fornecedor. E nós somos bombardeados. Nosso olho hoje é muito bombardeado por excesso de luz. E junto com a luz vem as ondas, o excesso de ondas que são maléficas. Então a gente tem que cuidar. O óculos é uma saída. Como O óculos a lente é uma proteção. Ó, Óculos solar, ele minimiza a luminosidade e traz conforto. Se é a lente colorida, vamos dizer Sim. assim. Mas as tecnologias avançam tanto que existem as lentes coloridas com os tratamentos, com os filtros. É possível. Existem as lentes polarizadas. É possível. Mas hoje, o mínimo que a gente pode fazer é oferecer o tratamento de antirreflexo às lentes que a gente está vendendo para o cliente, porque elas têm a proteção. Então, independente de ter retinopatia diabética, vamos proteger, que é uma forma de precaver, Riad. Isso aí. O diabético é prevenção. O tempo inteiro. Né? Tempo inteiro. Se proteger, Sem bobear. a gente consegue minimizar, Sim. lidar com isso melhor. Pra você ter uma ideia, Tratar disso de uma forma... Você está falando da precaução. Hoje existe o Libre, que é um avanço na tecnologia do cuidado do diabetes muito grande. Sim. E eu falo muito que a gente tem que precaver para não ter que remediar. Exato. Por quê? Precaver é bem mais barato. Muito mais barato. E não passou, infelizmente, a gente está lutando para isso, para o governo poder dar para as pessoas o sensor Libre. A gente está batendo muito nessa tecla. Está lá no Congresso. Para ser aprovado? Já está no Senado. Já está no Senado. Passou pelo Congresso, está no Senado, mas assim, a gente teve a chance do nosso governador no estado de São Paulo autorizar, ele não autorizou. Então, a gente está nessa fase... Mas eu acho que foi por falta de informação. A gente está Pode nessa ser. fase de levar informação, porque assim, o Libre é um equipamento, o Libre é o mais conhecido das marcas. E ele é mais... ele é um item muito caro, porque a cada 15 dias você troca, e ele não é tão acessível a todos. Hoje, o Libre hoje é que dia 22 de outubro, ele está custando R$330. Pra você ver. Por Então, a cada quinzena. Então, a cada 15 dias você tem que trocar. Quando ele não vem com defeito, e que aí você tem que trocar e
pedir o respaldo da Isso dos quando a fornecedores. Abbott garantia. resolve. É. Isso quando a Abbott resolve Ou te seja, dar o diabético retorno. ele não pode ficar sem o medicamento, ele não pode ficar sem o seu insumo, nem um dia. Então isso tudo a gente luta aqui também para a gente poder levar essa informação adiante. Se Deus quiser a gente consegue, né, Riad? Tomara. A gente vai conseguir. Eu É quero fazendo isso que nós estamos fazendo aqui que a gente avança. a gente Exato. avança. Precisa de um lobby lá no Congresso, no Senado, precisa. Como a micro, pequena empresa precisa do lobby lá também, né? Justo. E a gente tem que ter os nossos representantes. Com certeza. Mas é começando de forma simples, de maneira simples. Igual nós estamos fazendo aqui hoje, igual vocês fazem. Isso vai avançar. Uma hora isso funciona. E eu quero até falar a respeito dos apoiadores aqui do Diabetes Sem Medida. Os patrocinadores, né? O Tower, Franca. Quem quiser vir se hospedar em Franca, tem que ficar no Tower, né, Riad? Quiser encontrar com essa figura, eu tô lá todo Tá dia. lá. Já veio gente tirar foto já com você. Já. Você é um cara famoso já. O Grupo Limoeiro, que é a agência de publicidade de quem vos fala nesse momento. Ó, E a gente também... Tá com limão aí? Vai Faz lá uma na limonada. Limoeiro que ele faz uma limonada. E boa. Opa. Sem açúcar, tá? E quem gosta de caipirinha também faz. Também faz. Marketing e publicidade de forma criativa, conteúdo que a gente tenta entregar de forma orgânica e, de certa forma, com uma gestão apropriada para cada negócio. E o nosso amigo Fabrício, da Honda Lagosan, que a gente também admira muito, porque o pessoal da Honda nos apoia de forma... Acreditou no nosso projeto. Acreditou e, assim... Porque tudo que a gente faz aqui, Tarcísio, você falou muito do capitalismo. A gente faz de coração, a gente entrega muito de acordo com a nossa necessidade, mas os parceiros vêm somando e agregando valor a esse projeto. Então, ter marcas também como a Honda, e fora o trabalho que a gente já está fazendo com eles também, porque tem o projeto PCD, que que você compra o carro de uma forma mais... com descontos, tirando alguns impostos. Então, tudo isso também contribui para as pessoas entenderem que existe alguns processos. Então, obrigado aí aos apoiadores. Bom, Leandrão. Faz aquela pergunta final, porque o papo tá tão bom, cara, que quando a gente vê, já acabou o programa. Deixar o papo flui. Nossa, mas como a gente tem aqui também, a gente faz um programa na medida, para poder as pessoas assistirem com vontade até o final e ficar o gostinho de quero mais. Isso Como aí. tudo tem que ser na medida. Na medida. Tarcísio, o que é viver sem medida para você? Viver sem medida é desprezar aquilo que a gente recebe, que é ter a oportunidade de viver uma vida saudável, viver uma vida tranquila. Então, a medida é importante. Aliado à medida, eu trago, a gente tem que ter disciplina, né? Para viver bem, para conviver bem, para ter saúde. E eu primo muito por esse comportamento. Viver na medida. Né? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é uma expressão Sim. bacana. A disciplina faz parte da vida da gente e tem que ser feita de uma forma orgânica. Não precisa ser feita de uma forma impulsionada. Né? E hoje a gente está aqui batendo um papo e eu quero deixar uma mensagem aqui que é o seguinte. Viver na medida é ter a oportunidade da gente servir as pessoas. A gente vem para servir as pessoas. E, como consequência, a gente defende o nosso negócio. Então, você serve lá uma refeição, você serve lá uma noite de sono, o Leandro serve lá uma solução para comunicação, eu sirvo lá uma solução para enxergar melhor. É baseado nesses princípios que, para mim, tem tudo a ver viver na medida. É viver em equilíbrio. Viver na medida sem medida. O sem medida é justamente disso. Quando a gente colocou o nome sem medida, era para dar esse estranhamento para a pessoa entender assim, cara, mas do que eles estão falando? Para parar para pensar. Que é justamente o viver na medida, porque você vive tudo que você tem direito. Você pode comer o que você quer comer, mesmo sendo diabético. Na medida. Mas na medida. Então, assim, viver o sem limite que a gente fala, porque de vez em quando a gente tem umas... Sim, tem umas recaídas. Dá umas recaídas, faz umas coisas doidas. Faz parte. Faz parte. Isso que faz a vida ser agraciada, a gente faz a vida valer a pena. Mas se a gente quer viver a vida de uma forma bem orgânica, a gente tem que viver no limite para a gente poder viver mais. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença. Eu estou à disposição.
eu me sinto à vontade aqui, estou à vontade. Achei fantástica a ideia de vocês. A gente tem que levar a informação cada vez mais. É um desprendimento de vocês, porque você não vive disso aqui, o Riad não vive disso aqui, né, Leandro? É um idealismo. Sim. E é baseado no idealismo que a gente... Constrói coisas, pontes. A gente oferece a oportunidade para as pessoas. Isso prima muito a maneira da gente levar a vida, né? E pensar no próximo. Pensar no próximo, servir, lidar na medida, né? Eu acho que tem muito a ver. Eu parabenizo vocês, me coloco à disposição. Tive a oportunidade hoje de trazer um pouco mais de informação para vocês, para esses que estão nos ouvindo aqui. A gente tem muito mais para falar. Tem uns cortes fantásticos teus aí, falando sobre... A gente vai... Depois pode deixar que a gente vai fazer um trabalho bem legal de divulgação. Mas é um idealismo isso. E a vida da gente é baseada nesse idealismo. É esforçar para poder contribuir cada vez mais para a gente ter esse mundo mais saudável. E melhor. Na medida. Obrigado, viu, meu amigo? Um abraço para ti. Prazer, gente. À disposição. Valeu, galera. Até mais. Um abração para todos.